Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Vamos lá então avançar aí na questão dos nossos vídeos aí de renda fixa. Hoje a gente vai falar de LCI e de LCA. Já peço aí para vocês ficar até o final, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações e se você gostar desse conteúdo aí no final, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo aí que tá entrando aí na questão do mundo dos investimentos. Hoje a gente vai falar aí de LCI e LCA, que são letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Sabe o que é mais legal, galera? É isento de imposto de renda e é muito fácil da gente conseguir investir. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente o nosso vídeo, tá bom? Por quê? Porque é um segredo, já já vocês vão ver. Fica aí até o final, vocês vão ver o que vai acontecer. Vou compartilhar minha tela aqui. É uma apresentação bem curtinha, pessoal, porque tem uma surpresinha depois aí que eu particularmente me surpreendi, tá bom? Então, vamos falar aqui do LCI e do LCA. Como que a gente consegue investir em imóveis e no agronegócio aí com segurança? Normalmente a gente pensa o quê, né? Pô, a gente pensa o pessoal aí investindo em imóveis e tudo. A gente pensa que a gente tem que ter um grande capital para poder estar comprando um imóvel e a gente sabe a dificuldade que é, taxas de juros e hoje a gente consegue fazer com estratégias diferentes. Aí, e o LCI, que é no caso imóveis, a gente consegue tá fazendo esses investimentos aí através das instituições financeiras. E o LCA, a gente está investindo no agronegócio. Então, a gente pensa em investir no agronegócio, a gente fala, poxa, eu tenho que ir lá para algum outro lugar onde talvez eu não more, para poder investir ali fisicamente olhando as coisas, mas dá para a gente fazer isso através de investimentos, tá bom? Então vou explicar resumidamente aqui, depois a gente vai entrar em alguns detalhes que vocês vão gostar muito. Fica aí até o final. Então, qual que são as vantagens aí das LCIs e LCAs, pessoal? É isenção de imposto de renda, então isso é maravilhoso. O baixo risco aí também, ele é garantido. O rendimento, ele é superior à poupança, tá? E o investimento, ele é acessível aí para todos. E aí tem os tipos das rentabilidades, então, pré-fixada aí com uma taxa anual, tem a pós-fixada atrelado ao CDI. Então, sempre quando a gente vê aí um LCI ou um LCA, ele vai estar lá escrito, 98% do CDI, 99% do CDI, 100% do CDI, assim sucessivamente. E também existem investimentos híbridos, com taxas combinadas, combinação de taxas. É uma dica boa aí para quem está iniciando aí no mundo dos investimentos aí, o LCI e o LCA. Não é uma recomendação de investimentos, mas se aprofundem que eu gosto muito desse tipo de investimento aqui, porque é uma quebra de paradigma. É uma quebra de paradigma muito grande. A gente vai estar investindo em imóveis, galera, e também no agronegócio, sem sair de casa pelo celular. Então é excepcional. Estudem isso daqui depois que é muito interessante, tá? Então como funciona aqui os LCs e os LCAs? Então são emitidas aqui pelas instituições financeiras e eles funcionam como se fossem empréstimos, tá? Na hora que a gente está investindo, a gente está emprestando nosso dinheiro para o banco. Como outros investimentos aí que a gente falou, no caso lá do CDB. Então, se vocês não viram meu vídeo do CDB, dá uma olhadinha lá porque é bem interessante. Só que nesse tipo aqui do caso do LC e do LCA, nós estamos emprestando o nosso dinheiro para o banco, tá bom? Para ele fazer o quê? Para ele financiar esses setores. O setor tanto dos imóveis quanto do agronegócio. E em troca a gente recebe o quê? Juros regularmente. Então isso aí é muito atrativo para nós, tá? O LCA, pessoal, o LCA significa Letras de Créditos do Agronegócio. Então, quando você investe no LCA, você está emprestando dinheiro para o banco e aí o banco ele está fazendo o quê? Ele está financiando essas atividades dentro do agronegócio. Então, por exemplo, aqui tá dando o exemplo da produção aqui agrícola, produção pecuária e outros casos aí também. Aqui tem dois, mas tem outros casos também. A gente investindo no LCA, você imagina que a gente está investindo no investimento que é o motor brasileiro. Então, o nosso mercado agro, pessoal, ele é muito forte aqui no Brasil.
É praticamente o nosso motor, como eu mencionei. Presta bem atenção nesse tipo de investimento porque faz muito sentido, tá bom? E aí, no caso aqui do LCI, seria a mesma coisa lá do LCA, porém, a gente está financiando aqui projetos aqui no segmento imobiliário. Então, por exemplo, você imagina aqui construção de imóveis, desenvolvimento urbano. Então, isso daqui significa o quê? Que na hora que a gente está investindo no LCI, a gente está contribuindo para o crescimento aí do mercado imobiliário que já diz, já diz os nossos antepassados, né? Quem investe em terra não perde dinheiro, não é verdade? E em troca a gente está recebendo aí juros aí porque a gente está investindo no capital, o banco ele está financiando esse segmento, aí no caso o mercado imobiliário, em troca a gente está recebendo juros, olha que beleza. Então aqui, ó, por exemplo, a gente investindo em imóveis aqui no agronegócio, a gente não precisa comprar os imóveis, porque exige um capital muito grande, então a gente compra ali aquela fração, né? Aquela fração que tem um valor mínimo aí, cada instituição tem a sua, e a gente consegue estar investindo e entrando nesse mercado com capital bem menor. Meu, olha que bacana isso daqui. Então, é muito interessante vocês estudarem esse tipo de investimento, tá? E o mais bacana de tudo que eu vou repetir, ele é isento de imposto de renda, até porque o nosso governo, ele precisa incentivar isso daqui para o quê? Para que entre dinheiro nesse mercado. Então, você investindo nesse dinheiro e nesse mercado, o segmento agrícola e o segmento imobiliário, né, o mercado imobiliário, vai estar sendo injetado dinheiro ali para quê? Para gerar, para que esses segmentos eles cresçam, para que gerem mais empregos, para que gerem mais renda, e aí o capital ele começa a girar mais também, tá? Então é muito interessante. Então, resumindo aqui é isso, mas uma coisa que eu achei muito legal é uma experiência que eu fiz, que eu queria compartilhar com vocês aqui, tá bom? Com o celular, ok? A gente vai conversar, pessoal, aqui com o Chat GPT e eu montei um agente de IA. Se vocês acharem bacana e quiserem saber como que monta um agente de inteligência artificial dentro do Chat GPT, deixa nos comentários, entendeu? Curta aqui a gente, fica até o finalzinho aí para vocês verem. E não é escrevendo, nós vamos aqui conversar juntos. Olá, tudo bem? Você pode me explicar o que é LCI e LCA? Com certeza. Vamos recapitular rapidinho. A LCI, letra de crédito imobiliário, e a LCA, letra de crédito do agronegócio, são basicamente investimentos de renda fixa. Eles funcionam assim: você empresta dinheiro para um banco ou instituição financeira e, em troca, recebe juros. A diferença é que a LCI tem lastro no mercado imobiliário e a LCA no agronegócio. Eles são bem populares porque, além de serem investimentos seguros, são isentos de imposto de renda para pessoa física. Você não precisa de uma fortuna para começar. Com cerca de R$ 1.000, às vezes até menos, dependendo da instituição, você já pode investir. Então, em resumo, LCIs e LCA são ótimos jeitos de colocar seu dinheiro para render um pouco mais, com risco baixo, isenção de IR e uma entrada relativamente acessível. E aonde que eu consigo investir aqui no Brasil? Quais instituições? Bom, você tem várias opções. Quase todos os grandes bancos, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, oferecem LCIs e LCAs. Além disso, as corretoras de valores como XP, Rico, Modal Mais e outras costumam ter uma oferta ainda mais variada e com valores de entrada muitas vezes mais baixos. Em geral, corretoras são uma boa pedida se você quer comparar diversas LCIs e LCAs de emissores diferentes em um só lugar e às vezes conseguir taxas mais atrativas. Mas se você já tem conta em um banco grande, também pode começar por lá para simplificar. No fim, o importante é você dar uma olhada nas condições de cada instituição e escolher aquela que oferece o melhor custo-benefício para o seu perfil. Tá, eu pesquisei alguns aqui e normalmente está atrelado ao CDI. O que é o CDI? Tá falando lá 98%, 99%, 100% do CDI. O que é isso? O que significa? Ótima pergunta. O CDI é uma taxa de referência muito usada no mercado financeiro aqui no Brasil. Basicamente, o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si no curtíssimo prazo, geralmente de um dia para o outro. Quando você vê que uma LCI ou LCA rende, por exemplo, 98%, 100% ou 105% do CDI, isso quer dizer que o rendimento dela está atrelado a essa taxa de referência. Em outras palavras, se o CDI anual está, digamos, em 10% ao ano e a sua LCI rende 100% do CDI, significa que você vai ganhar exatamente esses 10% ao ano.
Se ela rende 98% do CDI, vai ser um pouquinho menos do que a taxa cheia. Se for 105% do CDI, vai render um pouquinho mais. Isso é uma forma bem comum de calcular rendimento em renda fixa e é por isso que você vê tanto essa referência ao CDI. É só uma maneira de dizer que seu rendimento vai acompanhar de perto uma taxa padrão do mercado. Ah, legal. E quais os riscos de eu investir em LCI e em LCA? Ótima pergunta, e é sempre bom a gente ter clareza sobre os riscos também. No caso das LCIs e LCAs, os riscos são relativamente baixos, mas existem. O principal risco é o chamado risco de crédito, ou seja, o risco de a instituição que emitiu LCI ou LCA não conseguir pagar o que prometeu. Mas como a gente já comentou, esses títulos têm a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, até um certo limite, atualmente 250 mil por CPF por instituição. Isso traz uma boa camada de segurança. Além do risco de crédito, existe o risco de liquidez. Algumas LCIs e LCAs têm prazos de carência ou não permitem resgate antes do vencimento. Isso quer dizer que seu dinheiro fica preso até a data acordada. Por isso é bom planejar bem antes de investir. No geral, LCIs e LCA são considerados investimentos de baixo risco dentro da renda fixa, especialmente se você diversificar e escolher emissores confiáveis. Ah, tá. E no caso do LCI, que tipo de investimentos o banco faz ali para poder eu saber onde ele está investido? Que tipo de investimentos que tipo de financiamentos ou investimentos é permitido a instituição financeira fazer? Basicamente, quando um banco emite uma LCI, ele está captando recursos que precisam ser direcionados para o setor imobiliário. Isso significa que o dinheiro que você investe em LCI, por regra, vai ser usado para financiar operações ligadas a crédito imobiliário. Em outras palavras, o banco pega esses recursos e empresta para projetos imobiliários, financiamentos de imóveis, construção civil, entre outros ligados ao mercado de imóveis. Esse é um dos motivos pelos quais a LCI é lastreada no setor imobiliário. Então, ao investir em LCI, você está indiretamente aplicando seu dinheiro em financiamentos do mercado imobiliário, só que de uma forma bem segura e estruturada via o banco. Ah, bacana. E no caso do LCA, o que que é permitido o banco trabalhar? No caso da LCA, a lógica é parecida, só que o lastro é o agronegócio. Ou seja, o banco que emite uma LCA vai usar o dinheiro captado para financiar atividades ligadas ao setor do agronegócio. Isso pode incluir empréstimos para produtores rurais, financiamento de safras, compra de máquinas agrícolas e assim por diante. A ideia é que o dinheiro aplicado em LCA esteja direcionado para fortalecer e financiar o agronegócio brasileiro. Então, enquanto a LCI tem foco no mercado imobiliário, a LCA é voltada para o campo. Ambas seguem a mesma linha de serem investimentos de renda fixa com isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Tá. Tem mais algum detalhe que você sugere analisar antes de investir no LCI e no LCA? Com certeza, tem alguns detalhes que vale a pena você olhar antes de fechar um investimento. Só para garantir que está fazendo uma escolha bem informada. Primeiro, olhe o prazo e a liquidez. Algumas LCIs e LCAs têm prazos bem definidos e períodos de carência. Então veja se você não vai precisar desse dinheiro antes do vencimento. Segundo, compare as taxas. Mesmo entre diferentes emissores, você vai notar que algumas LCIs e LCAs pagam um percentual maior do CDI do que outras. Às vezes vale a pena escolher uma que ofereça um rendimento um pouco mais interessante, desde que seja de uma instituição confiável. Terceiro, avalie a instituição emissora. Mesmo com a proteção do FGC, é sempre bom verificar se o banco ou a financeira tem uma reputação sólida. Isso ajuda a reduzir qualquer dor de cabeça. E por fim, entenda o cenário econômico. Se você acha que as taxas de juros vão cair muito, por exemplo, às vezes um título com uma taxa fixa pode ser mais interessante. Se o cenário for de juros subindo, os indexados ao CDI podem ser mais vantajosos. No geral, se você der uma olhadinha nesses pontos, prazo, taxa, reputação da instituição e cenário de juros, você vai estar bem preparado para tomar uma decisão segura. Bacana. Só uma última dúvida. Qual que é a origem dessas informações que você acabou de me informar? Claro, sem problema. Essas informações vêm de um conjunto de conhecimento consolidado sobre o mercado financeiro brasileiro e sobre produtos de renda fixa em geral, que são amplamente conhecidos e discutidos por profissionais da área. Em outras palavras, são dados que você encontraria em fontes confiáveis do mercado financeiro, como manuais de investimento, diretrizes do Banco Central, sites de corretoras e bancos, além de materiais educativos de educação financeira. Eu basicamente estou organizando tudo isso para você de uma forma direta e prática, mas o conteúdo em si vem de informações amplamente difundidas e validadas no mercado. Perfeito, obrigado, hein? Imagina, fico feliz em ajudar. Qualquer outra dúvida que pintar, é só falar. Boa sorte com os investimentos e Galera, vocês viram que loucura! Isso é inteligência artificial. Então você imagina, antes de investir, você vai, pega a dica, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você pega a dica, logicamente que depois você estuda mais um pouco, olha aí alguns sites que nem, por exemplo, aqui. Voltando aqui. Voltando aqui para minha tela, pessoal. Pô, tem sites muito bacanas aqui, ó.
falando de LCI e LCA, aqui que explica direitinho o que é o LCI e o LCA, outros vídeos aí de colegas que estão fazendo trabalhos bem bacanas aí na internet, como funciona a rentabilidade, pré-fixadas, atreladas à inflação, liquidez, tudo que foi mencionado aí, tributação e taxas. Então, peguei aqui alguns sites, né? Aqui, por exemplo, simulações. Aqui no caso, também aqui o site aqui no caso do Itaú. E vários bancos, só ir pesquisando que encontra, entendeu? Várias coisas aqui, ó, no site da B3. Olha que loucura que a gente fez aqui diferente. A gente tem um assistente aqui via inteligência artificial dando apoio para nós aí nas informações dos investimentos. Eu ainda sempre confiro, sou meio assim ainda, mas querendo ou não, ajuda muito. Queria agradecer a vocês aí por ter acompanhado aí esse vídeo de LCI e LCA. Não é uma recomendação de investimento, mas é um investimento que eu gosto muito e vale a pena estar estudando, tá? E se você gostou desse vídeo e desse conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, aperte o sininho de notificações e compartilhe com os amigos, tá bom? Brigadão, valeu e até a próxima. Valeu!